Acima de tudo, a lei. Neste final de agosto de 2020, o governador do estado do Rio de Janeiro, juiz federal Wilson Witzel, foi afastado do cargo por uma decisão monocrática de um ministro desta sinecura chamada Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Além de tudo, meu amigo, além de ser sinecura, ainda é presidido pelo alagoano Humberto Martins. Por aí basta. Eu já tinha fechado. Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, tinha fechado todas essas porcarias. Tudo sinecura. Tudo sinecura. Qual país sério tem o juiz de primeira instância, os tribunais estaduais e a Suprema Corte? Acabou! Para que esses outros? Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Aí vem o ministro do Superior Tribunal de Justiça, caçou, afastou um governador eleito por 5 milhões de votos. Pode? Pode um negócio desse? É abuso de autoridade. É abuso de autoridade. Ele não está sendo... não corre um processo contra ele na Assembleia Legislativa, que é quem pode afastá-lo. Por que o ministro tomou essa iniciativa? Diz o governador que porque em dezembro ele vai indicar o governador afastado e insinuou que foi afastado porque tem uma briga pessoal com a subprocuradora e em dezembro ele vai indicar o novo procurador-geral do Estado, o novo procurador-geral da República do Estado, sei lá, do Rio de Janeiro. Ele vai indicar. Então, essa procuradora, tem alguém interessado no cargo, então afasta a Witzel, que Witzel deve ter outro candidato. Isso deve ser apurado. Mas é uma esculhambação, para mim, eu acho uma esculhambação. Uma decisão monocrática de um juiz do Superior Tribunal de Justiça afastar um governador do Estado eleito. Não suporto esse tal de Witzel. Acho que um cara chato, jamais votaria nele. Todas as decisões, todas as acusações contra ele tem que ser apuradas, todas. Se ele for corrupto, tem que ser metido na cadeia, seja juiz federal, seja o que for. Agora, nós estamos no meio de um processo de impeachment. Vai ter que votar no processo de impeachment. A Assembleia Legislativa está preparando para votar no processo de impeachment. Aí, como ele disse, foi que eu fiz. O que é que eu fiz? Foi que eu fiz para prejudicar o processo de impeachment, para atrapalhar, para agora ser afastado de repente. E mostrou que tem interesse político por trás. E disse mais, insinuou mais que por trás está a família Bolsonaro. Da família Bolsonaro. Porque ela já disse, o Bolsonaro disse que quer ser a dona do... Bolsonaro já disse que quer ser o dono do Rio de Janeiro. E o Wilson Witzel abriu uma briga declarada contra Bolsonaro. Contra Flávio Bolsonaro. Aí afasta o governador do estado, eleito por 5 milhões de votos. Não suporta esse Wilson Witzel. Mas tem que, ó, se pegar aqui, ó, deixa a Assembleia votar impeachment, depois afasta. Mas uma decisão monocrática de um juiz dessa sinecura chamada Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma sinecura. Eu acho que deve ser fechado. Nós estamos pagando ministro do Superior... Grande merda, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Grande merda. Superior Tribunal de Justiça. Tem que acabar um país que tem. Eu nunca ouvi falar nisso. Tem que ter primeira instância, segunda instância e a Suprema Corte. Para quê? Para que Superior Tribunal de Justiça? Se a decisão dela pode ser desfeita pela Suprema Corte. Sou contra. Sou contra. Para mim são sinecuras. Não servem para nada. Superior Tribunal de Justiça, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral. Por quê? Por quê? Própria Justiça pode ter departamentos para resolver esses problemas. Para quê? A Justiça dos Estados Unidos, para a maioria do mundo, não tem justiça eleitoral, justiça do trabalho. Tem uma justiça só. Com um PIB de 20 trilhões e 500 bilhões. Aqui a gente com um PIB de 1 trilhão e 800 milhões, ou seja, 11 vezes menor,
sustentando essa sinecura, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, não sei o que, Superior Tribunal do Trabalho. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso, deixar uma justiça só. Para que tanto ministro? Ministro da Superior Tribunal de Justiça, ministro do Superior Tribunal do Trabalho, ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Só tudo é ministro. Cada salário da porra, cheio de assessor, cheio de automóvel, a gente bancando essas porra todinha. E ainda faz um negócio desse, tira o governador do Estado dessa maneira. Sou contra, não suporto esse vídeo, mas não concordo com isso. Isso é abuso de autoridade. O Congresso Nacional já devia ter votado aquela lei do abuso da autoridade, que Renan Calheiros fez um acordo com o Carlos Lúcia. Eu vou contar essa história depois, viu? Como foi que a Suprema Corte do Brasil se vendeu a Renan, se cagou de medo de Renan, quando Renan ameaçou colocar para votação. Vou contar a história aqui, no próximo capítulo eu vou contar. Aguarde, na próxima semana, quando minha filha vier para cá, que eu sou grato, fim de semana quando ela vem, eu vou contar como foi que o Supremo, como foi que Renan fez o Supremo Tribunal Federal mudar, inverter uma votação. Estava 6-0 contra Renan. No final ele fez ficar 6-3 a favor dele. Renan. Foi quando ele disse, eu vou contar, mas só detalhe, Renan disse, decisão da justiça não se discute, cumpre-se, só que eu não vou cumprir essa decisão. Esculhambou com o presidente esculhambou com o Supremo, com o presidente do Supremo, e disse mais, os ministros do Supremo pensam que são deuses, são não. Aqui no Congresso Nacional quem manda sou eu. E não saiu. O caso foi tão escabroso que o ministro Celso de Mello disse o seguinte, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional acabam de criar a figura do meio senador. Do meio senador. Ou seja, o cara pode ser, não pode ser, o cara pode ser presidente do Senado, mas não pode, eu vou contar em detalhe, não pode ficar na linha sucessória. E também ficou famosa uma frase que é atribuída, não, que se encaixa perfeitamente nesse contexto. A frase é o seguinte, decisão judicial se acata. Agora, quem tem juízes não a acata. Decisão judicial, mais ou menos assim, porque eu me esqueci da frase. Não, decisão judicial obedece quem tem juízes, mas desobedece quem tem juízes. E Renan tinha os juízes tudo na mão, que ameaçou todinhos de colocar em votação a projeto de lei de abuso de autoridade. Então tem que ser votado esse projeto de lei. Todos nós temos que ser sujeitos à lei. Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, o Presidente da República, todos. O Presidente da República, o ex-presidente foi para a cadeia, o governador afastado do Estado. Por que não se pode julgar um ministro corrupto como Gilmar Mendes? Batedor de carteira, não pode ser julgado. Que porra é isso? Que justiça é essa? Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal deve devolver o mandato do senhor Wilson Witzel, porque tem boi na linha. Para caçar o Wilson Witzel, tem que caçar Flávio Bolsonaro, que já foi acusado, nunca vi um negócio desse, foi acusado. Para caçar a Flor Delis, essa que está sendo acusada de usar a verba do gabinete para montar uma grande quadrilha no seu gabinete na Câmara Federal, para caçar essa mulher, tem que caçar Flávio Bolsonaro, porque Flávio Bolsonaro é o rei, está provado que ele é o rei dos gabinetes, da verba do gabinete, a quadradinha, não, me esqueci agora o nome. Ele é o rei, ele já foi acusado.
de desviar verbas dos seus funcionários para ele, a rachadinha. Já foi denunciado como o rei da rachadinha, no gabinete dele, com aquele Queiroz. E ele está solto, livre e fagueiro, para caçar Flor de Lis, que é uma trambiqueira, tem que caçar o Flávio Bolsonaro. Para caçar o São Vitor, tem que caçar o Flávio Bolsonaro. Presidente não. O presidente não tem nada a ver com a corrupção do filho. O presidente é o presidente, está fazendo um excelente trabalho e levou água para o meu sertão. Eu sou do Alto Sertão, sou do pé da serra do Araripe, lá onde nasceu o forró. Eu sou de lá. E ele levou água para lá. Todos prometeram, ninguém levou. Ele não prometeu, ele levou. Então lá ele, só dá ele. Isso é uma coisa. Agora o filho dele, Flávio Bolsonaro, tem que se apurar. Tem que se apurar. Essa história da rachadinha. Já foi quase provado que ele ficou com o dinheiro da rachadinha. Tem que se apurar. Se ele for culpado, tem que caçar o mandato dele. Para caçar o Wilson Witzel, para caçar a Flor de Lis, tem que caçar para o Bolsonaro. Duralex sai de letra. A lei é dura, mas é lei. Para todos. Para todos. É por isso que eu sou diferente, meu amigo. É por isso que vocês só vão ouvir e ver aqui. Que eu não tenho compromisso com o Bolsonaro, não tenho compromisso com o Bolsonaro, não tenho compromisso com o Wilson Witzel, tenho compromisso com o Flor de Lis, também não sou contra nenhum deles. Só quero que prevaleça a lei. Se eu fizer aquilo ali, me botam para fora, me metam na cadeia. Se eu fosse deputado, fizesse aquilo ali, me meteu na cadeia. Então, o caso de Wilson Witzel deve ser analisado com lupa pelo Supremo Tribunal Federal. Com lupa. Flávio Bolsonaro, com lupa pelo Supremo Tribunal, porque ele tem essa imoralidade chamada foro privilegiado. E o Flor de Lis também com lupa. Os três têm que ser julgados da mesma maneira. Da mesma maneira. Porque os três estão envolvidos com denúncia de corrupção, de roubalheira social. Eu acho que deu para entender o que eu disse, não deu, Maria Alice? Aquele abraço.